Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O que é religiões? Religião é uma fé, uma devoção a tudo que é considerado sagrado. É um culto que aproxima o homem das entidades a quem são atribuídas poderes sobrenaturais. É uma crença em que as pessoas buscam a satisfação nas práticas religiosas ou na fé, para superar o sofrimento e alcançar a felicidade. Religião é também um conjunto de princípios, crenças e práticas de doutrinas religiosas, baseadas em livros sagrados, que unem seus seguidores numa mesma comunidade moral, chamada Igreja. Todos os tipos de religião têm seus fundamentos. Algumas se baseiam em diversas análises filosóficas, que explicam o que somos e por que viemos ao mundo. Outras se sobressaem pela fé e outras em extensos ensinamentos éticos. Religião, no sentido figurado, significa qualquer atividade realizada com rígida frequência. Exemplo, ir para a academia todos os dias. Para ele é uma religião. Cristianismo vem da palavra Cristo, que significa Messias, pessoa esperada, ou Redentor. É uma doutrina que acredita que Deus é o Criador do universo e de toda a vida do planeta. O cristianismo é um desdobramento do judaísmo. Todas as formas de cristianismo obedecem às mesmas escrituras, veneram o Deus de Israel e consideram Jesus como o Cristo, Filho de Deus, e Salvador da humanidade. O cristianismo tem na Bíblia, o livro sagrado dos cristãos, e na Igreja um local da pregação, dos ensinamentos de Cristo, através de seus sacerdotes. As principais religiões ligadas ao cristianismo são o catolicismo, a ortodoxa e o protestantismo. Catolicismo é a religião dos cristãos, uma vertente do cristianismo, formado pela Igreja Católica Apostólica Romana, que tem seu centro no Vaticano, e reconhece a autoridade suprema do Papa. O catolicismo é uma doutrina que, além do culto a Jesus, enfatiza o culto à Virgem Maria e a diversos santos. A religião católica ou catolicismo tem a Bíblia como seu livro sagrado, e através dele transmite os ensinamentos do Evangelho de Cristo. O crucifixo é o símbolo maior da catolicismo, pois simboliza a cruz na qual Jesus Cristo morreu. O catolicismo é uma doutrina que acredita na preparação dos fiéis para a salvação de sua alma, que após a morte subirá ao paraíso, onde gozará o descanso eterno. Religião ortodoxa é uma doutrina que teve sua origem no cristianismo, com a divisão da Igreja Católica em Católica do Ocidente e Ortodoxa do Oriente. A Igreja Ortodoxa é, portanto, um ramo da Igreja Católica, com pequenas diferenças em seus dogmas. A religião ortodoxa, ou Igreja Católica Ortodoxa, se define como a correta e verdadeira Igreja criada por Jesus Cristo, e que se manteve fiel à verdade, transmitida desde os apóstolos até os dias de hoje. A Igreja Ortodoxa é formada por várias igrejas autônomas e patriarcados autocéfalos, onde a autoridade suprema é uma junta governante, o Santo Sínodo Ecumênico, onde a unidade tem origem na doutrina, na fé, nos cultos e sacramentos. Protestantismo é uma religião que adotou as doutrinas desenvolvidas na Europa no século XVI, como resultado dos movimentos para reformar a Igreja Católica. O protestantismo é um dos ramos do cristianismo que surgiu do movimento que rejeitou a autoridade romana e estabeleceu reformas nacionais em vários países do norte da Europa, como o luteranismo na Suécia e parte da Alemanha, o calvinismo na Escócia e em Genebra e o anglicanismo na Inglaterra. Protestantes seriam então aquelas igrejas oriundas da Reforma, que apesar de surgirem posteriormente, obedecem aos princípios gerais do movimento reformista.
O judaísmo é a religião dos judeus. É a mais antiga das religiões monoteístas do mundo. O judaísmo acredita na existência de um único Deus, que criou o universo. De acordo com algumas correntes do judaísmo, Jesus Cristo foi um bom professor e para outros, foi um falso profeta. Ao contrário do cristianismo, o judaísmo não vê Jesus como filho de Deus, enviado para salvar o ser humano. Por esse motivo, os crentes no judaísmo esperam até hoje pelo enviado de Deus para a salvação do povo. O judaísmo é um modo de vida, associado a uma combinação de fé e convicções religiosas. O judaísmo é uma religião da família, e grande parte da fé judaica é baseada nos ensinamentos recebidos no lar. O Torá ou Pentateuco é considerado o livro sagrado dos judeus. Os cultos judaicos são realizados nas sinagogas e são comandados por um rabino. O símbolo sagrado é o menorá, um candelabro com 7 braços, que representa a luz e inspiração divina que se propagam no mundo. Islamismo. Islã é uma palavra árabe que significa submissão, aqueles que obedecem a Alá. O islamismo foi fundado pelo profeta Maomé, nascido em Meca, por volta de 570, na Arábia Ocidental. O que aceita a fé do islamismo é chamado de muçulmano. O livro sagrado é o Corão, onde a palavra de Deus foi revelada ao profeta Maomé. O templo é a mesquita. Ismo é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas, superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. O teísmo suporta a ideia da existência de um monoteísmo, ou vários deuses. Politeísmo, portanto, não é considerado um tipo de religião. Este conceito se limita a classificar apenas aquilo que está relacionado com a existência de deuses. A teologia, por exemplo, é uma disciplina que nasce e se baseia no conceito do teísmo. Pode-se dividir o teísmo em monoteísmo, crença em um e só Deus; politeísmo, crença em vários deuses; e enoteísmo, crença em vários deuses, sendo que um é supremo a todos. Desta forma, os teístas são formados tanto por cristãos, monoteístas, pois acreditam em apenas um único Deus, e por hindus, politeístas, que creem em vários deuses. A palavra teísmo se originou a partir do grego theos, que significa literalmente Deus. Assim, o conceito de teísmo é diretamente oposto ao do ateísmo, que não acredita na existência de qualquer tipo de divindade. Ateu é quem não crê em Deus, ou em qualquer ser superior. A palavra tem origem no grego ateus, que significa sem Deus, que nega e abandona os deuses. É formado pela partícula de negação juntamente com o radical theos, Deus. O termo nasceu na Grécia Antiga, para descrever aquelas pessoas que rejeitavam as divindades, adoradas por grande parte da sociedade. Eram considerados ímpios, por não acreditarem nos muitos deuses venerados. Nas religiões teológicas, que envolvem a crença em um ser divino, um ateu é aquele que nega a existência de um ser supremo, onipotente, que pode tudo, onisciente, que sabe tudo, e onipresente, que está ao mesmo tempo em todos os lugares. O ateísmo é a doutrina dos ateus. É uma postura filosófica que rejeita a ideia de existência de quaisquer deuses. É uma atitude de descrença perante a afirmação religiosa de que existem divindades e de que elas exercem influência no universo e na conduta humana. Um ateu pode ter uma atitude ativa quando defende de forma veemente a ausência de qualquer Deus, ou uma atitude passiva quando nega apenas por não haver provas que demonstrem a existência da divindade. A atitude passiva é uma forma de agnosticismo, em que os ateus agnósticos não acreditam em Deus, mas ao mesmo tempo não descartam a possibilidade de existência. Tudo é religião.
Nós devemos respeitar a cada um por ter a sua crença, ou religião diferente da tua. Cada um tem a sua crença, e acredita no que quiser, devemos respeitar isso, diferente de muitos. Vamos ver qual é a religião que o Salvador deixou. Tiago 1:26 em diante. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Sua espiritualidade não tem valor real algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como sincera e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades, e, especialmente, não se deixar corromper pelas filosofias mundanas. Capítulo 2. Não fazer acepção de pessoas. Salmo 119, 1. Bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros, e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Timóteo 5:4. Todavia, se alguma viúva tiver filhos, ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, zelando por sua própria família, e retribuindo os bens recebidos de seus pais e avós, pois isso é agradável diante de Deus. Respeito a todos e às suas religiões. Resumindo, ele disse que a religião que vos deixo é esta: que amem uns aos outros como vos amei, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isto, cumprirá toda a lei. Isso quer dizer amor ao próximo. Obrigado a todos, e até o próximo vídeo.